Bruce e Damian têm um longo histórico de dramas e conflitos, mas agora pai e filho estão juntos novamente para reviver a dupla dinâmica Batman e Robin. E não só isso, os dois agora estão vivendo juntos, então nessa nova HQ teremos uma história mais pé no chão e que vai apontar o futuro da dupla dinâmica. Não esqueça de deixar seu like para ajudar o canal, se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder histórias como essa, e sem mais demora, vamos à história! A história começa no zoológico abandonado de Gotham, onde vemos uma pessoa misteriosa fazendo experimentos com o morcego e falando a si mesmo sobre mudanças. Ela diz algo como que ninguém gosta de mudanças, mas que essa é a ordem natural das coisas. Os animais de Gotham foram deixados soltos há muito tempo, e se Gotham quiser sobreviver, ela deverá tomar medidas extremas. Ao mesmo tempo, vemos a Coelha Branca, uma socialite criminosa, sequestrando um dirigível cheio de reféns. Até que, de repente, Batman e Robin aparecem para deter os bandidos. Inclusive, o Damian meio que aposta com seu pai sobre quem vai derrotar mais vilões. A Coelha Branca aproveita que seus capangas estão lutando para tentar fugir dali, mas é óbvio que o Batman não vai deixar, ele facilmente captura a vilã. Dessa forma, a dupla dinâmica salva o dia. Os reféns foram salvos, o dirigível foi recuperado e o Damian comemora porque ganhou de seu pai. Aliás, o próprio Batman elogia o bom trabalho do Robin. Bom, com as coisas resolvidas por aqui, pai e filho retornam para aquele prédio onde o Bruce está morando, porque a partir desse momento o Damian vai morar com o Bruce. Assim que eles chegam, uma vizinha dá em cima de Bruce e isso é algo que já irrita o garoto. Aí o Bruce explica que é importante que eles mantenham as aparências, porque para todo mundo por aqui, eles são apenas pai e filho. Sem falar que, com todos os problemas envolvendo a Mulher Gato, que fez com que toda a Bat-família se voltasse contra o Batman, os dois ficaram sozinhos por um bom tempo. Ou seja, essa história se passa durante os eventos da Guerra de Gotham, que eu já trouxe aqui no canal. Vou deixar o link nos cards e no comentário fixado. Daí, Bruce leva o Damian até seu quarto, explica que o Bat-computador está nos andares abaixo e que apesar dessa não ser a mansão, eles têm tudo o que precisam aqui. Bruce também reconhece que os últimos anos foram difíceis para o Damian, mas ele tá feliz que seu filho escolheu morar com ele. Só que o Damian não quer conversar. Ele corta o diálogo, dizendo que eles precisam dormir para poder lutar contra o crime e simplesmente fecha a porta na cara de Bruce. Bruce até pensa em bater na porta para continuar falando com seu filho, mas ele não sabe muito bem como lidar com isso. Daí ele só desiste, ele dá um tempo para o Damian, mas se perguntando como é que o Alfred conseguia lidar com o garoto. Enquanto isso, vemos que o Damian, para lidar com seus sentimentos, ele tem criado suas próprias histórias em quadrinhos, onde o protagonista tem uma vida bem parecida com a dele. Ele até fala que seus pais foram os melhores treinadores que ele podia ter, mas que às vezes eles se esquecem de como ser pais. No dia seguinte, Bruce acorda e fica bem surpreso ao encontrar o Damian na cozinha preparando o café da manhã. É engraçado que Bruce tenta fazer seu próprio chá, e o Damian acaba dando uma bronca nele, tipo, lhe lembrando dos bons modos que o próprio Alfred foi quem o ensinou. É um momento bem legal de pai e filho, e essa interação mostra que eles estão progredindo como família. Mas aí chegamos numa conversa que era óbvio que o Damian não ia gostar. Bruce diz que matriculou o garoto numa escola e a partir de amanhã ele já começa o ensino médio. A princípio, Damian acredita que é uma missão, mas Bruce só quer que seu filho tenha os anos de adolescência que ele mesmo não teve. Logicamente, o Damian recusa, porque não é isso que ele quer, e eles ainda têm uns casos pendentes para resolver. Inclusive, ele descobriu que a Coelha Branca estava roubando aquele dirigível lá no começo da história porque ela queria sequestrar um certo doutor que estava lá dentro. Daí, o Bruce elogia o Damian por seu bom trabalho, mas diz que a conversa sobre a escola ainda não terminou. Bem, assim que anoitece, Batman e Robin vão atrás do tal doutor, só que no Hobmóvel, inclusive é o próprio Damian quem está dirigindo. Chegando lá, eles encontram o doutor sendo sequestrado pelo crocodilo e a orca. E não só eles, logo aparecem o morcego humano
e o trio terrível, que também confrontam a dupla dinâmica. O detalhe é que à medida que todos lutam, vemos alguém à distância, um tipo de sniper mirando no Batman. E esse alguém é aquele mesmo personagem misterioso que vimos lá no começo do capítulo. Em resumo, essa pessoa atira no Batman um tipo de dardo. Outra coisa estranha é que o trio terrível não está usando máscaras como de costume. Parece que seus rostos se transformaram nos animais que suas máscaras representavam. Daí, com o Batman ferido, a dupla dinâmica é obrigada a se reagrupar, deixando os bandidos fugirem com o Doutor. E é somente nesse momento que vemos o efeito daquele dardo que o Batman foi atingido. Um dardo modificado que faz com que vários morcegos comecem a atacar o Batman. O capítulo começa no passado, antes do Damian conhecer seu pai e quando ele estava sendo treinado por sua mãe. Em certa ocasião, a Talia lhe mostrou um morcego, um animal que o Damian gostou, mas daí, do nada, a Talia simplesmente matou o morcego. Isso deixou o pequeno Damian bem irritado, afinal, a criatura não estava fazendo nenhum mal. Mas a louca da Talia disse que se o Damian quisesse salvar o morcego, ele o teria protegido. Ele não fez nada porque havia se apegado ao animal. Ela passa aquela errada visão de que sentimentos o tornará fraco. Daí pulamos para o presente. Conforme o fim do capítulo anterior, o Bruce foi atingido por um dardo que o fez ser atacado por morcegos e não há muito que ele possa fazer. A princípio, ele pensa em jogar luz nos morcegos, mas o Damian recusa essa opção porque isso poderia ferir os animais, o que faz o Batman recorrer a um antigo método que ele aprendeu. Ele tem em seu cinto de utilidades uma combinação de eucalipto, canela e hortelã que acaba afastando os morcegos. E sim, galera, se você pesquisar, você vai ver que essa combinação é um ótimo repelente para morcegos. O Damian até se surpreende dizendo que seu pai realmente é preparado para tudo. E daí a dupla decide ir atrás dos vilões para recuperar o médico sequestrado. O detalhe é que durante todo esse tempo, aquele vilão misterioso os observa e descobrimos que na verdade se trata de uma garota. Ela é aparentemente jovem e possui seu rosto e corpo envolto de bandagens, algo que lembra bastante o Silêncio. Ela claramente é a versão feminina do Silêncio, uma sucessora, por assim dizer. Também descobrimos que seu nome é Shush, um nome que também está relacionado com silêncio, com se calar. E algo que ela diz aqui é que está fazendo tudo isso para que possa recuperar a sua vida. Então cortamos para o zoológico abandonado de Gotham, onde todos os vilões estão reunidos. O doutor sequestrado está morrendo de medo, ele diz que vai fazer tudo o que eles quiserem. O interessante é que tem mais alguém nas sombras, uma outra pessoa além da Shush. Inclusive, essa pessoa elogia o bom trabalho que a vilã fez hoje, mas ainda existe uma ponta solta que eles precisam lidar antes que o Batman e o Robin percebam. Quem será essa outra pessoa misteriosa? Enquanto isso, Damian trata dos ferimentos de Bruce enquanto revisam todo o caso. Primeiro, a Coelha Branca foi contratada para roubar um dirigível que levava um doutor perito em sequenciamento genético. O trio terrível agora não usa mais máscaras, eles foram transformados em híbridos animais. E quando a Coelha Branca fracassou, alguém enviou outros vilões para sequestrar o doutor e colocar uma armadilha para o Batman. Bruce sabe muito bem que eles estão enfrentando alguém bem preparado, alguém que poderia ter o matado, mas que em vez disso quis mandar uma mensagem. De toda forma, as análises do Damian dizem que seu pai não pode sair à noite, senão ele vai ser atacado novamente por morcegos. Daí o Bruce elogia seu filho, promete que vai ficar aqui, mas ele diz que também tem uma tarefa para seu filho para o próximo dia. E vemos que essa tarefa é justamente frequentar uma escola. Pois é, galera, vemos o Damian indo para uma escola completamente irritado. E é aquela coisa, à medida que ele anda pelos corredores, ele escuta outros garotos falando dele, de seu pai que não é mais rico, de seu sotaque e até mesmo de sua maneira de vestir. E não para por aí. Assim que ele chega na sala, um trio de valentões pega seu caderno e começa a zoar o Damian por ele fazer quadrinhos sobre si mesmo. Depois disso, os caras começam a falar mal de sua mãe. E a vontade do Damian é dar uma lição nesses caras, mas o Robin sabe muito bem que precisa ter autocontrole.
E realmente ele não faz nada, até que a diretora felizmente aparece, dá uma bronca nos valentões e ordena que eles devolvam o caderno do Damian. Depois que a diretora sai, entra a professora Hall, que antes de começar a aula faz uma longa introdução para apresentar o novo aluno, o Damian. No entanto, quando ela menos se dá conta, o Damian não está mais lá. O garoto simplesmente desapareceu completamente, o que a deixa bem confusa. E a verdade é que o garoto decidiu fazer outra coisa. Ele se veste de Robin, apanha o Robimóvel e se dirige até a prisão Blackgate. Isso porque nessa prisão está a Coelha Branca, sob custódia da polícia, que na verdade acredita que ela deveria estar na Torre Arkham. De toda forma, vemos o Robin se infiltrando na prisão, até que ele dá de cara com o Batman. Sim, galera, esse é um momento bem engraçado, porque, tecnicamente, nenhum deles deveriam estar aqui. O Bruce era para estar em casa, descansando, de repouso, e o Damian era pra estar na escola. Inclusive, eles mencionam isso um para o outro. Mas os dois tiveram a mesma ideia de ir atrás da Coelha Branca em busca de informações. Só que eles acabam discutindo. O Damian diz que seu pai não entende, Bruce retruca dizendo que o Damian só quer andar com assassinos, até que o alarme da prisão dispara e os dois correm atrás da Coelha Branca. No entanto, parece que eles chegaram tarde demais, porque assim que atravessam a cela, eles encontram a Coelha Branca já capturada pelo Trio Terrível e pela Shush. A Coelha Branca é a ponta solta que eles devem eliminar, inclusive a Shush debocha da dupla, dizendo que eles são muito lentos. O capítulo começa no passado, quando Alfred ainda estava vivo. O mordomo insistia que o Damian entrasse na escola de Gotham, mas o garoto não queria fazer isso porque ele já tinha aprendido muito. Sua mãe tinha uma das maiores bibliotecas do mundo, ele teve vários tutores de todas as áreas, então ele acreditava que não havia mais nada que ele pudesse aprender. Mas de acordo com Bruce, você nunca para de aprender. Não importa quanto treinamento ou experiência você tenha, no momento em que você pensa que sabe de tudo, é quando aparece alguém que te pega de surpresa. Daí pulamos para o presente, que é exatamente onde terminamos o último capítulo. Batman e Robin estavam tentando impedir a Coelha Branca de ser morta, mas um tiro é escutado fora de painel. Felizmente, erraram o tiro e a Coelha Branca conseguiu se libertar. A Shush ordena que o Trio Terrível vá buscá-la, enquanto Robin também os persegue. Já o Batman não pode ir, porque nesse momento ele é impedido pela vilã, que começa a atirar nele. Irritado, Bruce consegue desarmá-la e pergunta quem ela é e onde está o Tommy. Ou seja, Bruce acha que ela está trabalhando com o silêncio, afinal, por que mais ela se vestiria assim? A garota se apresenta como Shush e diz que está surpresa que o Batman já está pronto para lutar, mesmo depois que seus amigos morcegos o atacaram. Ela diz que tem a cura para o envenenamento do Batman e ela pode entregar ao herói se ele deixar ela matar a Coelha Branca. No entanto, o Batman joga a vilã em uma cela e diz que depois que ele interrogar a Coelha Branca, ele vai retornar com um novo acordo. O problema é que a vilã já sabia que os heróis iriam aparecer, por isso ela estava bem preparada. Ela plantou uma bomba aqui na prisão que vai explodir em menos de 5 minutos. Depois ela faz uma charada revelando o local da bomba, no que o Batman logo desvenda que está nos alarmes. Enquanto o Batman vai atrás da bomba, o Trio Terrível está procurando pela Coelha Branca e não demora muito para eles a encontrarem. Felizmente, nesse momento, o Robin também aparece e junto da Coelha Branca eles conseguem derrotar os vilões. Inclusive, a própria Coelha comemora dizendo que eles são a nova dupla dinâmica. Só que nessa hora, a dupla acaba se separando, porque a Shush conseguiu se libertar de sua cela e começa a atirar neles. Como Robin não pode fazer muito por causa dos tiros, a Shush finalmente consegue capturar a Coelha Branca. E apesar do Damian pedir ajuda de seu pai, o Batman está um pouquinho ocupado desarmando a bomba no último segundo. Dessa forma, a Shush e o Trio Terrível decidem ir embora em 2 carros levando a Coelha Branca viva, porque a própria Coelha diz que não ia contar nada ao Batman. Só que a Shush sabe muito bem que o Batman é muito bom interrogando as pessoas e o seu chefe não pode correr esse risco. Contudo, não demora muito para o Batman e o Robin aparecerem em seus veículos e aqui começa uma insana perseguição.
O Batman até diz que ele vai seguir a Shush e a Coelha Branca enquanto Damian retorna à escola. Mas o Damian desabafa o que aconteceu. No pouco momento que ele teve na escola, ele virou alvo de chacota por uns caras, conheceu a fria diretora e a tímida professora. Então, até que Bruce lhe dê um ótimo motivo, ele não vai voltar para a escola. Enquanto isso, ele vai seguir o outro carro em que está o trio terrível, porque assim ele pode encontrar o doutor sequestrado e também a cura do Batman. Daí tem essa cena de cinema onde o Batman se aproxima do carro da Shush e manda a Coelha Branca pular até o carro dele. A Coelha Branca até acha isso loucura, mas entre confiar no Batman e numa pessoa que quase a matou agora há pouco, ela confia no Batman e pula para o carro do morcego. Essa manobra acaba dando certo e meio que atrapalha a Shush, que acaba batendo seu veículo, resultando numa grande explosão. Bruce até vai ver se a Shush ainda está lá, mas é óbvio que ela já foi embora, ela desapareceu completamente. Em voz alta, ele comenta que, para achar a Shush, ele vai ter que se encontrar com Hush, o Silêncio, seu velho amigo. Mas a Coelha Branca diz que o Batman está completamente errado. É verdade que ela não sabe bem os planos dos vilões, mas ela tem certeza que a Shush não está trabalhando com o Silêncio. Ao mesmo tempo, vemos que o Robin perseguiu o trio terrível até o zoológico abandonado de Gotham. À medida que se infiltra no local, ele escuta alguém pedindo ajuda, que é justamente aquele doutor que foi sequestrado. O médico diz que eles fizeram alguma coisa com ele, lhe injetaram um produto químico estranho e o Robin promete que vai levá-lo ao hospital. No entanto, nesse momento, o Robin é surpreendido pelo morcego humano que apanha o jovem Damian. Ele diz que o Robin vai se arrepender por tê-lo subestimado, e parece que o morcego humano é o chefe da Shush e o grande mentor por trás de tudo o que aconteceu até aqui. Começamos com um flashback de quando Damian estava sendo treinado pela Liga dos Assassinos. Esse treinamento específico consiste em ele derrotar vários caras armados, enquanto responde a uma série de perguntas sobre a história das artes marciais. Sendo o prodígio que é, Damian derrota todos os caras e responde corretamente a todas as perguntas. Mas a sua instrutora, a Sra. Horch, não está nem um pouco impressionada. Na verdade, ela diz que o Damian foi muito lento e já o encara como um fracasso. Isso deixa o Damian bem irritado. Ele diz que ela não pode falar com ele assim, afinal ela é uma serva de sua casa. Mas aí a mulher simplesmente lhe dá um tapa no rosto, dizendo que ele tem muito que aprender. Só que nessa hora, vemos a Talia entrando em cena e não gostando muito do que viu. Afinal, ela não autorizou que ninguém sequer tocasse no seu filho. Nisso, a Sra. Horch fica bem desesperada. Ela até tenta justificar dizendo que o Damian é gentil e tem muito coração, e que somente com a ajuda dela ele pode se tornar o maior guerreiro do mundo. A Talia deixa Damian decidir o que vai acontecer. No que o garoto diz que não quer mais ser instruído pela Sra. Horch porque ele já superou. Daí a mulher é arrastada pelos guardas e ela sai gritando que o Damian ainda vai perceber que ele precisa dela. Então pulamos para o presente, onde vemos o Damian aprisionado, pendurado de cabeça para baixo, na companhia do morcego humano, da Shush e do trio terrível. O morcego humano revela que por anos ele tem injetado diferentes produtos químicos que o tornaram o ser superior que ele é agora. Ele ainda diz que é o responsável pelos feromônios que viraram os morcegos contra o Batman, e diz que já tá na hora dele virar o salvador da cidade em vez do Cavaleiro das Trevas. Nisso, a Shush avisa que eles precisam ir embora porque a Coelha Branca está com o Batman, então eles podem chegar a qualquer momento. E ela tem toda a razão. Na verdade, o morcego humano já sabia que o Batman estava aqui e manda ele se revelar, no que o Batman aparece junto à Coelha Branca. Quando Bruce chama o morcego humano de Kirk Langstrom, o vilão diz que não quer mais ser chamado assim. Ele agora quer ser apenas o morcego, alegando que só um morcego pode ser o salvador de Gotham. Depois ele aciona um botão que acaba atraindo vários morcegos pra cá. E como o Batman ainda tá com aquele probleminha, ele acaba sendo atacado por todos os morcegos. Ao mesmo tempo, a Coelha Branca ajuda o Robin a se soltar das correntes e a Shush tem a coelha em sua mira. Ela só não mata a Coelha Branca porque o morcego humano começa a voar com ela, dizendo que esse não é o momento que eles planejaram.
Então eles precisam viver hoje para lutar em um outro dia. Pois é, galera, o trio terrível acaba sendo abandonado e dessa vez a Coelha Branca que dá conta deles. Nisso, o Robin corre desesperadamente até aquele doutor sequestrado, na esperança que ele saiba algo que possa ajudar seu pai. Porém, seus esforços são desnecessários. Isso porque o Batman dá o seu próprio jeito. Ele lembra aos morcegos que ele não tem medo deles e que de fato ele é o chefe dos morcegos. Pois é, galera, de alguma forma, Bruce recupera o controle de seu relacionamento com os morcegos. Se bem que mais tarde, o doutor confirma que os feromônios não estão mais no sistema de Bruce, até porque, conforme já havia sido dito, era algo temporário. Quanto aos experimentos que o morcego humano fez no trio terrível, esses estão causando um outro efeito, porque vemos todos os três tendo um ataque de raiva, o que mostra que deixar o morcego humano livre por aí é realmente um perigo para Gotham. Um pouco mais tarde, vemos o Batman e o Robin se despedindo da Coelha Branca. Os heróis a advertem que os vilões podem ir atrás dela em busca de vingança, mas a garota acha que eles não vão querer mexer mais com ela porque agora ela faz parte do trio dinâmico. Aí o Batman agradece a ajuda dela e se oferece para escoltá-la de volta para a prisão Blackgate, a não ser que ela queira mudar de vida. Mas aí a Coelha Branca pula do prédio dizendo que eles não vão conseguir pegá-la, o que faz o Robin iniciar um jogo com seu pai de quem vai pegar a vilã primeiro. No dia seguinte, vemos Bruce levando Damian até a escola de Gotham. Damian ainda não tem um bom motivo para estar aqui, mas significa muito para Bruce que ele tenha uma vida normal. Bruce também quer saber quem são os valentões que aborreceram seu filho, mas aí, do nada, Bruce é abordado pela diretora Stone, que tem algumas observações bem pontuais. Tipo, ela diz que o Damian pode muito bem cuidar de si mesmo. Ela tá mais preocupada com o tipo de pai que o Bruce é, já que a reputação lendária de playboy de Bruce é um péssimo exemplo para o Damian. Mas daí a conversa é interrompida quando a professora Hall aparece e pede para falar a sós com a diretora antes de começar a aula. Assim que elas saem, Damian diz a Bruce que ele tem certeza que a diretora Stone é uma antiga instrutora sua, provavelmente a Sra. Harsh do começo da edição, e ele diz que tem certeza que ela também é a Shush. Daí, o Damian vai todo feliz à aula, porque parece que, depois de tudo, ele finalmente encontrou uma boa razão para estudar nessa escola. O capítulo começa na escola de Gotham, onde o time de futebol está fazendo um evento de arrecadação de fundos. Isso é algo muito comum. No caso aqui, eles estão vendendo panquecas para financiar os novos uniformes do time. Algumas mães que vieram para esse evento não podem acreditar nesse cara que está diante delas. Um cara alto, atraente e que tem um ar misterioso. E é quando vemos que elas estão falando do Bruce Wayne. Pois é, Bruce se voluntariou para participar desse evento, deixando todas as pessoas felizes. Quer dizer, tem uma pessoa que não tá muito feliz. Vemos o Damian olhando para Bruce por cima de seus óculos escuros, perguntando o que seu pai está fazendo. Ele não quer seu pai aqui porque ele pode resolver suas coisas sozinho. Mas Bruce lembra que eles já conversaram sobre isso na noite passada. Daí pulamos para a noite de ontem para ver como foi essa conversa. Batman e Robin estavam perseguindo a Orca. A ideia era apenas saber o porquê que a vilã estava trabalhando com o morcego humano e com a Shush. Mas a Orca não quer saber nada sobre os heróis. Primeiro, porque ela não quer voltar a uma prisão, e segundo, porque se ela conversar com o Batman, o morcego humano irá matá-la. Sem escolha, a Orca tenta uma investida contra o Robin, mas o garoto facilmente se esquiva e usa uma mina elétrica para neutralizar a vilã. Com a vilã caída, o Batman consegue fazer a Orca falar, mas tudo que ela diz é que não sabe de nada. O morcego humano e a Shush nunca contaram seus verdadeiros planos. Eles só falaram que Gotham precisa de uma mudança, e como a Orca concorda com isso, ela decidiu também se juntar aos vilões. Daí os heróis chamam a polícia, e foi nesse momento que Bruce contou que queria visitar a escola do Damian. O garoto disse que não era necessário e que tinha tudo sob controle. Só que já faz uma semana que o Damian tá frequentando a escola e até agora ele não descobriu nada. Não por falta de tentativa. Na segunda-feira, lá estava ele bem atento à diretora.
Já na terça, ele jogou basquete e acabou machucando um colega. Na quarta-feira, ele novamente seguiu a diretora por todo lugar, e na quinta, ele continuava a sofrer bullying na escola. Na sexta, mais uma vez, ele ficou observando a diretora em busca de alguma pista, mas nada. Destaque para essa criancinha que conseguiu perceber o Damian em cima de uma árvore. Então retornamos ao presente, com Bruce explicando que como o Damian não teve resultados, ele veio aqui para ajudar. Mas o garoto segue irritado, dizendo que seu pai pode fazer o que ele quiser, enquanto o próprio Damian também vai fazer as coisas de seu jeito. Nisso, a professora Hall, que estava ali perto, acaba percebendo que Bruce e Damian discutiram e diz a Bruce para ele deixar seu filho encontrar o seu próprio caminho. Aqui descobrimos que ela é professora de biologia e diz que o Damian é um de seus alunos favoritos porque ele é muito inteligente. Ela só diz que ele é um pouco distraído. E realmente, nesse exato momento, lá estava o Damian fazendo seus desenhos, até que um dos alunos chuta uma bola nele, fazendo seu caderno e lápis voar. Quem chutou a bola foi o Shia, aquele aluno que ficou provocando Damian desde que ele entrou na escola, então fica meio óbvio que ele fez isso de propósito. Percebendo isso, o Damian não pensa duas vezes em acertar um super chute de esquerda na barriga do valentão. Damian até diz que tá na hora dele mostrar suas outras habilidades e os dois ficam se provocando no melhor estilo anime. Mas a briga é interrompida por uma outra estudante chamada Erika que ameaça chamar a diretora. E como Shia já teve muitos problemas essa semana, ele decide ir embora, mas não antes de fazer uma nova ameaça ao Damian. Daí, Damian e Erika começam a conversar porque eles têm educação física juntos. A garota revela que essa escola é muito clichê, mas que também é muito estranha. Os professores agem de forma estranha, os alunos também, mas a verdade é que ela agora é muito melhor do que quando começou. Essa escola costumava ter uma taxa criminal de 50%. Isso significa que metade dos alunos que se formavam aqui logo se tornavam bandidos. Mas isso mudou desde a chegada da diretora Stone. Ela implementou muitos programas, ela apoia todos os alunos, especialmente os do time de futebol, no qual ela é a treinadora. E saber dessa informação dá ao Damian uma certa ideia. De volta a Bruce, ele continua falando sobre o Damian com a professora Hall. E essa professora é mesmo estranha. Primeiro, ela diz que o Damian é como um sniper, no sentido que ele sempre dá as respostas certas. E depois ela diz que ele é afiado como uma faca. Convenhamos que são comparações bem estranhas para uma professora fazer. Mas ainda assim, ela diz que o Damian deveria estar em outro lugar, um lugar mais avançado. No que Bruce diz que só quer que seu filho faça amizade com pessoas de sua mesma idade. E bom, para a surpresa de Bruce, parece que ele não tem que se preocupar com isso. Porque nesse exato momento, lá está o Damian jogando bola como se fosse um cara comum. Quer dizer, um craque, fora do normal, porque no maior estilo super campeões, Damian passa por todos os adversários, ainda dá uma bela saiota no Shia, que se sente bem humilhado, e sai cara a cara com o goleiro para a torcida vibrante do Bruce, que diz que seu filho consegue. No entanto, quando Damian solta o pé para correr para o abraço, eis que o goleiro consegue fazer a defesa, mas não uma defesa qualquer. Ele praticamente usa um golpe de artes marciais para parar a bola que veio extremamente rápida. Damian fica bem surpreso com o goleiro, que age com a maior naturalidade. O lado bom é que a diretora diz que o Damian entrou no time de futebol. Um pouco mais tarde, ao anoitecer, Batman e Robin continuam perseguindo a diretora Stone. O Batman já está um pouco descrente sobre ela ser a Shush, já que eles estão a seguindo há muito tempo e não encontraram uma pista sequer. Mas o Robin segue confiante em sua dedução, e ele odeia estar errado, no que Bruce diz, tal pai, tal filho. Daí o Damian tem a ideia de começar a seguir o time de futebol, e eles chegam bem na hora em que Shia está cumprimentando o misterioso goleiro chamado Zack, dizendo que ele humilhou o Damian, embora ele não goste que o Damian ainda assim tenha entrado no time. Aí eles começam a falar mal do Damian, no que Bruce até tenta lhe consolar, mas o Damian diz que tá tudo bem, não é a primeira vez que eles falam isso sobre ele. Depois o time se separa e o Damian começa a perseguir especificamente o Zack, o goleiro, porque ele achou muito estranho seus movimentos.
E ele tem toda a razão em achar isso, porque assim que o Zack entra em sua casa, Bruce fica bem surpreso com o que vê lá dentro. Acontece que Zack é filho de ninguém mais ninguém menos que o Victor Zsasz, um serial killer da cidade de Gotham. O garoto, olhando para um quadro repleto de coisas de seu pai, diz que por enquanto ninguém suspeita de nada, mas que logo logo eles vão ficar juntos. O capítulo começa com o Damian analisando tudo o que ele sabe sobre o misterioso Zack. Ele é um excelente jogador de futebol com habilidades de defesa tão incríveis que levou a escola de Gotham a uma sequência invicta na temporada. Ele é o aluno preferido da professora, academicamente falando, ele é quase o primeiro da turma, notas impecáveis, várias oportunidades de bolsas de estudo e é extremamente popular e respeitado por todos. No entanto, Zack possui um segredo sombrio. Ele é completamente obcecado por Victor Zsasz, um dos assassinos em série mais perigosos da história de Gotham. Percorrendo pela cidade, a dupla dinâmica discute que, fora essa obsessão por Zsasz, eles não encontraram mais nada de estranho sobre o garoto. Quer dizer, Zack não perdeu um dia de aula em meses até o dia de hoje. O mesmo dia em que, curiosamente, Victor Zsasz deve comparecer ao tribunal para um recurso. Por isso que Batman e Robin decidem ir acompanhar de perto o vilão. E eles acertaram em cheio, porque não demora muito para uma explosão acontecer fora do tribunal. Enquanto os guardas mandam Zsasz ficar parado e reportam ao DPGC que estão sendo atacados, de repente um ninja mascarado aparece dizendo que a ajuda já está a caminho. Primeiramente, o ninja ataca um dos guardas e depois ele destrói as correntes que prendiam Zsasz. E quando Zsasz pergunta quem ele é, o ninja mascarado simplesmente o presenteia com a faca favorita do serial killer. É nesse momento que a dupla dinâmica entra em cena e inicia uma luta dupla, Batman contra Zsasz e o Robin contra o ninja. Victor Zsasz admite que o Batman sempre foi um ótimo lutador, por isso ele decide jogar sujo. Ele arremessa uma das bate-arangues que o Batman jogou nele contra um dos guardas, fazendo o Batman se esforçar para salvar o guarda. E se aproveitando dessa distração, Zsasz finalmente incapacita o Cavaleiro das Trevas. Quanto ao Robin, ele aproveita sua luta para desmascarar o ninja e tirar sua dúvida de uma vez por todas. O ninja, como era de esperar, realmente era o Zack. Só que o Damian acaba se deixando levar pela emoção e pergunta por que Zack está fazendo isso, fazendo o garoto perguntar como é que o Robin sabe seu nome. Infelizmente, nessa hora, Zsasz apanha Zack e o faz de refém e o garoto acha isso tudo bem. Damian tenta convencer Zack que Zsasz realmente irá matá-lo, o que é confirmado pelo próprio Zsasz, que diz que ele será apenas mais um em sua coleção. Nisso, Zack afirma que ele também quer iniciar a sua própria coleção, o que deixa Zsasz um tanto distraído. Percebendo isso, Damian joga uma Robin-Rang no vilão e depois o golpeia, finalmente ganhando vantagem contra ele. Por um momento, Damian até acha que já tá na hora de ele acabar com a coleção de Zsasz de uma vez por todas, no que Zsasz não aparenta se importar muito com isso. Contudo, Zack não quer que isso aconteça. Ele corre na direção do Damian com lágrimas nos olhos, pedindo por favor para que ele não mate seu pai. Ouvindo isso, Zsasz aparentemente fica bem surpreso, mas depois ele simplesmente começa a rir da forma mais psicopata possível. O garoto tem certeza que Zsasz é seu pai, por isso que ele o libertou para que os dois possam ficar juntos. Mas novamente, Zsasz mostra o quanto ele é cruel, dizendo que nunca teve filhos, que ele odeia crianças. Mesmo que ele tivesse um filho, ele não seria um bebê chorão como Zack. E ele termina dizendo que o verdadeiro pai de Zack provavelmente deve odiá-lo. Com esse tipo de zombaria cruel, o Batman finalmente retorna e com um único golpe ele derruba o vilão. Enquanto Zsasz é aprisionado e Zack também é levado, é revelado a verdade sobre tudo. Acontece que os pais de Zack foram mortos por Victor Zsasz anos atrás. A polícia achou que foi um assassinato aleatório e foi adicionado à enorme lista de casos arquivados em Gotham. Zack foi colocado no sistema de adoção, mas fugiu e mudou seu nome. Daí a mente de Zack reprimiu a memória e construiu a história de que Zsasz matou seus pais porque estava tentando salvar Zack. Por isso que ele passou a idolatrar Victor Zsasz e queria que ele fosse seu pai.
Ainda assim, o Robin permanece bem insatisfeito. Zack tinha habilidades mortais e ferramentas também. O garoto pode não ter falado, mas claramente ele foi treinado por alguém, e o Damian sabe exatamente quem foi que fez isso. Nesse mesmo dia, na escola de Gotham, a diretora está dando um discurso principalmente para os membros do time de futebol. Ela diz que o que aconteceu com Zack foi uma grande tragédia, mas eles encontrarão uma nova estrela e com certeza vão ganhar o campeonato. Nisso, Damian também aparece aqui e confronta a diretora. Apesar da diretora dar uma taxada no Damian porque ele só apareceu agora, o garoto vai logo dizendo que ele sabe quem ela é, perguntando se ele deve chamá-la de Senhora Harsh, que foi uma antiga instrutora do Damian, ou de Shush, a nova vilã de Gotham. A diretora responde perguntando se esses são novos apelidos que os estudantes colocaram nela. De toda forma, Damian avisa que está a observando e que vai descobrir qual é o jogo dela, no que novamente a diretora expressa confusão dizendo que o seu jogo é apenas futebol. Ela até diz a Bruce que a imaginação do Damian pode colocá-lo em problema, o que deixa o Damian ainda mais irritado porque ele tem certeza que foi ela quem treinou o Zack. Como se não bastasse, aquele valentão chamado Shia, mais uma vez zomba do Damian, o chamando de cara dos desenhos, dizendo que sabia que ele era um perdedor, mas não que ele era um psicopata como tá agindo agora. A vontade do Damian era de atacá-lo fisicamente, ele causaria uma tragédia se Bruce não tivesse o impedido. Shia até zomba que alguém sempre aparece para salvar o Damian, o que deixa o Damian um pouco zangado com seu pai, garantindo que não iria machucar o garoto e que seu pai não deveria ter se envolvido nessa discussão. Bom, mais tarde, lá estava o Damian, chateado em seu quarto, ouvindo algum som com fones de ouvido e fazendo seus desenhos. Daí Bruce entra no seu quarto, querendo conversar um pouco. Ele pergunta por que os outros alunos o chamaram de cara dos desenhos. E é quando Damian finalmente mostra a seu pai seu caderno com aquelas histórias em quadrinhos que ele tem feito ultimamente. Isso deixa Bruce muito contente. Ele responde com elogios e com tanto entusiasmo, reconhecendo que seu filho é um artista brilhante e um ótimo roteirista. Essa conversa também deixa o Damian muito feliz. E em seguida, Bruce reconhece que, ao pedir ao Damian para frequentar o ensino médio, ele pode ter pedido para que seu filho seja alguém que ele não é. Ou seja, ele diz que o Damian não precisa continuar na escola caso ele não queira, no que o Damian responde que atualmente ele precisa ir para a escola. Enquanto Damian responde, Bruce recebe um sinal que indica uma possível presença do Homem-Morcego em seu antigo laboratório. Quando a dupla dinâmica chega no local, eles encontram uma multidão de capangas do Homem-Morcego. Assim que eles avistam Batman e Robin, eles se preparam para atacar os heróis, alegando que Gotham não pertence mais ao Cavaleiro das Trevas. No entanto, antes que os heróis possam fazer qualquer coisa, de repente alguém começa a detonar todos os capangas do vilão. Vários ataques são realizados, vemos corpos voando por todos os lugares e, por último, um vulto parte na direção do Robin. É aqui que é revelado que a pessoa que derrotou todo mundo foi a Flatline. A garota simplesmente se joga nos braços do Robin muito feliz em vê-lo, mas reclamando que ele não telefonou, não escreveu e perguntando se eles podem conversar. O Batman fica um tanto intrigado, ele só tinha ouvido falar da garota, mas agora ele terá a oportunidade de conhecê-la. Nessa história, surgiu um novo morcego humano que está ganhando cada vez mais apoiadores em Gotham, e o objetivo deles é destruírem o Batman de uma vez por todas. Para isso, eles recrutaram uma nova vilã bem parecida com o Silêncio, que se chama Shush. Bruce e Damian até suspeitam que essa vilã seja a diretora da escola de Gotham. E enquanto a dupla dinâmica estava investigando o morcego humano, eles foram surpreendidos com a aparição da Flatline, que é tipo a namorada do Damian. Qual será a reação do Batman? Bom, o capítulo começa com um novo morcego humano, qual ainda não sabemos a identidade, falando com seus apoiadores numa noite fria de Gotham. Ele explica que eles sempre estiveram aqui como uma figura da cidade, até que sua imagem de morcego foi roubada e transformada em uma arma de medo, corrompida por um homem que deseja de forma egoísta possuir essa grande cidade.
E é claro que ele está falando do Batman. Mas o Batman, segundo ele, não fez isso sozinho. Não, ele convenceu outros a segui-lo em sua cruzada tola. Os usou para tomar o controle de Gotham. Ele os chama de família, mas na verdade eles são apenas seus soldados. Depois o morcego humano reforça que eles sim são uma família. Juntos, eles vão recuperar a cidade de Gotham e sua imagem de volta. Nisso, a Shush aparece e avisa ao morcego humano que isso não estava em seu acordo. Ela já deu a tecnologia que ele precisava para deter o Batman e o Robin. Mas o vilão retruca dizendo que ele não tem culpa se as pessoas o amam. A Shush mais uma vez demonstra desprezo pelos heróis, mas principalmente pelo Robin. Ela diz que já tá na hora deles atacarem, mas o morcego humano manda ela se acalmar. Ele sabe que ela está ansiosa para sua vingança, mas o tempo está próximo. Ele pede que ela confie só mais um pouco nele, e ele irá mostrar ao Batman que ele nunca deveria ter tirado seu destino dele. Daí pulamos para aquele momento em que o Batman conhece a Flatline. Lembrando que a Flatline tem um relacionamento amoroso com o Damian, e o Batman sabe muito bem disso. A garota se curva perante o Batman, dizendo que é uma honra conhecer o Senhor Morcego. Ela se apresenta dizendo que já ouviu muito sobre ele. O Batman, daquele jeito todo sério, diz que também sabe quem ela é. A Flatline até pergunta o quanto Damian falou sobre suas aventuras, deixando implícito ali o lance que os dois tiveram. Damian parece um pouco embaraçado, embora ele garanta que não esteja. E o Batman completa dizendo que o Damian lhe disse o suficiente. Inclusive, o Batman mostra como ele sempre está preparado e atento, porque ele já havia checado os passos da garota. Ele lembra que da última vez que ouviu falar nela, ela estava em Tóquio querendo tomar conta do império do Lorde Homem-Morte. Então a Flatline começa a explicar o porquê que ela veio pra cá. Ela explica que veio a Gotham para procurar sua irmã desaparecida chamada Mila. Lembrando que a Flatline se chama Nika e agora sua irmã sabemos que se chama Mila. As duas nunca se deram bem, porque Mila sempre achou a Nika estranha, isso já antes dela receber os poderes de seu avô. Depois, a Flatline assustou sua família quando de repente ganhou a habilidade de matar uma sala cheia de pessoas sem pestanejar. Foi aí que ela saiu para treinar ao redor do mundo e conhecer o Lorde Homem-Morte. Tipo, se sua família não queria nada com ela, então ela também não queria nada com eles. Mas aí sua mãe lhe escreveu um e-mail dizendo que sua irmã tentou lhe seguir e ela não tem ideia do porquê. Quando ela começou a refazer os passos de sua irmã, isso a trouxe a Gotham. Por isso que ela veio primeiro falar com o Batman em sinal de respeito antes de sair perambulando por aí. O Robin imediatamente se oferece para ajudar, a não ser que o Batman tenha outra ideia. E ao ouvir isso, a Flatline lhe dá um abraço bem na frente do Batman. Vendo a vontade e a disposição de seu filho, o Batman permite que ele ajude a Flatline enquanto ele vai continuar investigando o morcego humano. Bruce só os lembra de seguir a única regra que ele tem, que é sobre não matar, e a garota diz que vai lembrar disso. Ela então se despede do Batman dizendo que irá trazer o Damian antes da hora de dormir. Assim que ela sai, o Batman diz ao Damian para ir devagar. Ele não é o cara adequado para dar sermões sobre mergulhar na noite com uma conhecida perigosa, mas o Damian o interrompe dizendo que vai tomar cuidado. Daí o Damian também se joga do prédio, indo atrás da Flatline, e somente quando os dois vão embora é que o Bruce apresenta um sorriso no rosto. Damian e Nika saltam pela noite enquanto conversam e brincam um com o outro. Damian deixa claro que seu pai não confia nela, mas Nika sabe que o importante é que o Batman confie nele. Tipo, ela lembra que eles não estavam tão próximos quando ela conheceu o Damian. No que o Robin responde que as coisas têm ido muito bem desde que ele voltou. Eles sabem como ser Batman e Robin, mas ainda estão aprendendo a ser pai e filho. Recentemente, Bruce até lhe fez frequentar o ensino médio, e embora Damian não tenha gostado no início, acabou por ser um caso interessante. Já a Flatline diz que não gostou muito de comandar o Império Criminoso. O desaparecimento de sua irmã era só a desculpa que ela precisava para fugir. Ela agora quer fazer coisas mais simples, e muito disso é graças ao Robin, que a ensinou que a vida pode ser mais do que apenas ser bom em matar pessoas.
No entanto, vemos que tem alguma coisa errada com a Flatline. Ela não tá bem. Na sua cabeça, ela avista o Ra's al Ghul, mandando ela falar a verdade para o Damian. Ela precisa contar a verdade do porquê que ela queria vê-lo, porque o tempo está acabando. O Damian percebe que tem algo errado, mas a Flatline desconversa falando sobre uma pista que ela encontrou e o Damian sabe exatamente para onde eles devem ir. A dupla segue até uma boate famosa de Gotham que já foi gerenciada pelo Pinguim. Contudo, enquanto eles estão investigando o local, eles são atacados por vários criminosos, alguns mascarados, que dizem que eles não deveriam estar aqui. Sorrindo, os dois entram em ação e não demora muito para eles derrotarem todos os criminosos que são traficantes de armas. Depois da luta, até parecia que eles iam ter algum romance. Só que é nesse momento que, para a surpresa dos dois, a Milla aparece colocando uma faca no pescoço da Flatline. Depois, ela liberta a Flatline, que percebe que sua irmã está muito diferente. O Damian logo deduz que a Milla era na verdade a líder daqueles criminosos que eles derrotaram, o que deixa a Nika ainda mais surpresa. E como se não bastasse, a Milla revela que a Flatline não foi a única que herdou algo do seu avô, e depois ela manda eles irem embora antes que as coisas se tornem mortais. Enquanto isso, vemos o Batman capturando um dos apoiadores do novo morcego humano e o interrogando daquela forma que só ele sabe. O homem diz que vai dizer tudo se o Batman colocá-lo no chão, mas quando o Batman faz isso, o homem não revela muita coisa. Na verdade, após um discurso muito raso, ele apenas engole uma cápsula fornecida pelo morcego humano, o que resulta em sua própria morte. O Batman fica revoltado com essa situação. Ele se pergunta o que o Langstrom está fazendo, até que, de repente, alguém começa a conversar com o Batman e vemos que se trata da Shush. A vilã explica que esse homem foi enganado pelo morcego humano da mesma forma que ela também foi enganada. Ela diz que agora eles têm um problema em comum e sugere que eles trabalhem juntos. Nessa história, surgiu um novo morcego humano que está ganhando cada vez mais apoiadores em Gotham, e o objetivo deles é destruírem o Cavaleiro das Trevas. Para isso, eles recrutaram uma nova vilã bem parecida com o Silêncio que se chama Shush. Bruce e Damian até suspeitam que essa vilã seja a diretora da escola de Gotham. E enquanto a dupla dinâmica investigava o morcego humano, eles foram surpreendidos com a aparição da Flatline, que é tipo a namorada do Damian. Ela veio em busca de sua irmã, chamada Milla, que está entrando no mundo do crime. Bom, o capítulo começa com a Milla explicando sua escolha de se envolver no crime organizado. No começo, ela ficou com muito medo quando viu a Flatline matar vários assassinos no funeral de seu avô. Mas então esse sentimento se transformou em ciúme e algo sobre isso desencadeou seus poderes. Ela queria saber por que aqueles homens estavam tentando matar sua família. Então, quando a Flatline foi embora, ela fez sua própria investigação. Ela descobriu que seu avô não era um serial killer, ele era um assassino pago. Começou com a KGB, mas depois seguiu carreira solo. Fez algum trabalho molhado, se envolveu em tráfico de armas e, em geral, foi um mercenário contratado em todo o mundo. Foi assim que Milla encontrou as pessoas com quem seu avô trabalhava e decidiu seguir os seus passos. Em outras palavras, foi assim que ela entrou no negócio da família. Claro que Damian e Nika ainda têm algumas dúvidas do tipo por que ela veio para Gotham e o que exatamente ela está fazendo aqui. E é quando ela revela que ela e sua gangue coletam os vários brinquedos dos vilões do Batman e depois os vendem para outros criminosos. Ouvindo isso, Damian diz que não vai deixá-la sair daqui com essas armas. Ele e Flatline pode muito bem detê-los, como já fez com a parte de sua gangue. Contudo, nesse momento, para a surpresa do Robin, a Flatline simplesmente o ataca com um chute nas costas e na sequência a Milla usa a arma de gelo do Mr. Freeze para congelar o corpo do Damian. O herói não entende o que está acontecendo e a Flatline o abraça dizendo que sente muito por isso. Ela é muito grata por Damian tê-la ajudado a encontrar sua irmã, mas ela não vai exatamente salvar a Milla se o Damian prendê-la. Daí ela se despede do herói dizendo que vai levar sua irmã para fora de Gotham e depois eles conversam sobre isso.
Ela acha que o Damian vai entender porque ele faria o mesmo por seus irmãos. No entanto, Damian não fala sequer uma única palavra. Enquanto isso, o Batman relutantemente decide se juntar a Shush, que propôs uma parceria temporária para que eles derrotassem o novo morcego humano. Ainda assim, Bruce quer saber por que ela está tão interessada em seu filho, no que a mulher diz que depois eles falam sobre isso. Por ora, ela sabe o que o morcego humano está planejando e pode ajudar o Batman a derrotá-lo. Ela pretende levar o herói até o esconderijo do culto do vilão, que é onde ele se esconde. O problema é que um dos membros do culto do morcego humano está observando essa cena e relata ao vilão que a Shush realmente é uma traidora. Ao mesmo tempo, Mila tá levando Nika para algum tipo de esconderijo e as duas estão felizes por estarem juntas novamente. Contudo, para a surpresa das duas, elas percebem que estão sendo perseguidas pelo Damian, que revela que seu traje possui uma proteção anti-gelo, mas também agradece às duas porque essa era a desculpa que ele precisava para usar o seu Robin móvel e mostrar alguns dos recursos que seu carro tem. Ele dispara 2 ganchos na parte traseira do caminhão da gangue, onde estão os armamentos roubados. Não querendo perder isso, Mila joga sua moto contra o caminhão para abrir a parte traseira e depois salta para cima dele com o objetivo de pegar uma super arma para usá-la contra o Damian, pedindo para a Flatline lhe dar cobertura. E realmente, quando parecia que tudo ia dar certo para os bandidos, a Flatline mais uma vez surpreende a todos, só que dessa vez de forma positiva. Acontece que ela usa a arma de gelo para congelar sua irmã e a arma que ela tinha para salvar o Robin. Nisso, a polícia aparece no local, o Damian não consegue compreender as ações da Flatline, mas ela diz que pode explicar. Em um ambiente mais calmo, onde fica apenas os dois, ela revela que fez um acordo com o DOE para proteger a sua irmã. Ela não vai ficar feliz, mas Nika precisava tirá-la dessa vida antes que ela fosse longe demais. É verdade que ela poderia simplesmente ter tirado sua irmã de lá, mas então a antiga turma do seu avô a teria caçado. Assim, ela terá a chance de ter uma nova vida. Ela pode trabalhar secretamente com o DOE, mas para fazer isso, ela precisava que sua irmã os levasse até a sua gangue. E a Flatline sabia que ela não faria isso se soubesse que ela estava com o Robin. Aqui podemos ver que o Damian ainda está triste, chateado, bravo, não pela Flatline ter mentido para ele, mas por ele ter caído no papo dela. A Flatline então revela que não foi tudo uma atuação, ela realmente veio para ter certeza de que tudo estava bem com o Damian. Ela até pensou em ficar em Gotham por uns dias e passar um tempo com o Damian se ele assim quiser. Daí voltamos para o Batman e a Shush, que entram no esconderijo do culto, mas ninguém está presente. O Batman até acredita que a Shush está o levando para uma armadilha, mas dá pra ver que a mulher está bem surpresa porque o local está todo destruído. Há também um mapa de Gotham com um padrão identificado marcado, mas até mesmo Batman é incapaz de decifrar o seu significado. De repente, o culto do morcego humano aparece e se prepara para atacar os dois reclamando da traição da Shush. O morcego humano já suspeitava que ela iria traí-lo, então ele preparou essa armadilha para ambos. Bruce manda a mulher sair daqui e ela não pensa 2 vezes em salvar sua própria pele. Porém, durante sua fuga, ela é interceptada pelo morcego humano que desfere um golpe quase mortal em seu corpo. Na sequência, o vilão volta sua atenção para o Cavaleiro das Trevas. O Batman já derrotou praticamente todos os membros do culto que o atacaram. Mas aí o morcego humano acorrenta o braço do Batman, perguntando por que ele quer salvar a Shush se a própria vilã deseja sua morte. Enquanto o Batman responde que depois ele vai lidar com ela, o morcego humano simplesmente começa a voar, arrastando o Batman com ele, até que o Cavaleiro some nas trevas. No dia seguinte, Damian vai para a escola de Gotham, principalmente porque ele está preocupado com seu pai que não retornou a noite passada. A ideia do Robin é continuar investigando a diretora Stone porque ele tem certeza que ela é a Shush. Uma das colegas de classe do Damian até percebem que ele está fissurado na diretora e dá a dica de que ele pegue detenção para ficar mais próximo dela. Nisso, a professora Hall aparece sentindo algum tipo de dor no corpo e dizendo que precisa conversar a sós com o Damian.
Por essa dor no corpo, temos ali praticamente a confirmação de que a professora é quem realmente é a Shush. Mas o Damien tá tão centrado na diretora que ele até ignora a professora. E para finalizar, vemos o Damien se encontrando aqui na escola com a Flatline. Pois é, galera, vemos a Nika usando roupas de estudantes, com o Damien dizendo que pediu para ela ser mais discreta. A Flatline responde que não sabe ser discreta e diz que já é hora da aula. O capítulo começa com o morcego humano levando Batman para algum lugar. Durante o trajeto, o vilão fala como sempre ouviu os bandidos falarem que o Batman tinha uma Batcaverna. E a verdade é que o morcego humano tinha tanta inveja disso que ele decidiu criar a sua própria Batcaverna. Sim, galera, o vilão está levando Batman até a sua nova base, que até lembra um pouco a caverna do herói. O Batman quer entender o que está acontecendo com o morcego humano. Antes, ele havia se tornado um herói, ele estava ajudando a salvar vidas. Mas o morcego humano responde que essa vida não estava o levando para lugar algum. Agora, ele tem uma cidade inteira para fazer experimentos. Agora, ele é um novo ser, essa é a sua evolução. Seu trabalho está apenas começando. E agora, com o Batman, ele tem o espécime perfeito. Daí pulamos para a escola de Gotham, onde o Robin, Damian Wayne e a Flatline continuam investigando a diretora Stone, que o Damian acredita ser sua antiga mentora no seu tempo de Liga dos Assassinos. No entanto, as coisas não parecem progredir muito. Nisso, mais uma vez, a professora Hall aparece, querendo ter uma conversinha a sós com o Damian. Mas o garoto segue a ignorando, dizendo que eles podem conversar depois do lanche. A ideia do Damian é ir para detenção, para ficar a sós com a diretora Stone. O problema é que ele prometeu a seu pai que não ia brigar com ninguém nessa escola. É quando a Flatline o lembra que há vários tipos de luta, como guerra de comida. Sim, galera, a garota inicia uma tremenda confusão e o resultado não podia ser diferente. Damian e Nika são levados à detenção, onde finalmente eles ficam a sós com a diretora Stone. É aqui que o Damian mais uma vez começa a provocar a diretora, dizendo que ele sabe quem ela é. Segundo ele, ela é sua antiga mentora, a Senhora Harsh, uma pessoa completamente obcecada em ordem. Então o Damian vai fazer dessa escola um inferno até que ela admita a verdade. Ele acredita que ela veio para Gotham querendo um tipo de vingança contra o Damian por ela ter sido banida da Liga dos Assassinos pelo modo como ela treinava o Damian. Mas então ela gostou daqui. A escola permitiu que ela criasse o tipo de ordem que ela nunca poderia impor ao Damian, porque no fim das contas ela é uma péssima instrutora. Ao ouvir essas palavras, a diretora Stone não consegue mais se segurar. Ela finalmente admite que ela é a Sra. Harsh ao dizer que o Damian sempre foi um pirralho e que o seu treinamento nunca esteve completo. Na verdade, já está na hora de praticar. É quando ela chama o time de futebol da escola a fim de provar ao Damian que o seu caminho é o melhor. Shia, aquele valentão que sempre esteve no pé do Damian, diz que estava esperando ansiosamente por esse momento, mas a verdade é que o Damian também estava. Nisso, começa uma briga do time de futebol da escola contra o Robin e a Flatline. Quer dizer, na verdade, Damian e Nika facilmente derrotam os valentões de maneira humilhante, o que prova que o Damian já superou sua antiga instrutora há muito tempo. Contudo, a diretora Stone não se dá por vencida. Ela decide apelar para o recurso mais ridículo, que é puxar uma arma e fazer o Shia de refém para a surpresa de todos. E nesse momento, quando tudo parecia perdido, de repente, a diretora Stone acaba sendo eletrocutada por ninguém mais, ninguém menos que a professora Hall, que lembra ao Damian que ela disse que queria conversar com ele. Daí o Shia provoca o Damian, dizendo que as coisas entre eles ainda não acabaram, mas aí a professora simplesmente sussurra uma ameaça em seu ouvido, fazendo o garoto imediatamente reunir seus companheiros e sair correndo desesperado dali. O detalhe é que as coisas ainda não acalmaram. Do nada, o Damian simplesmente tenta acertar um chute de surpresa na professora,
que mesmo estando de costas, consegue se esquivar do ataque. Damian ordena que ela se revele e joga uma Robin-Rang nela, a chamando de Shush. E, de fato, ela segura o Robin-Rang com uma mão e suas habilidades já seriam a prova de que ela é a Shush. Mas o Damian só veio a descobrir nesse momento em que ela sussurrou no ouvido do Xia. Ao fazer isso, ela usou a mesma voz que ela usa como vilã. Em outras palavras, seu disfarce acabou. Aqui é revelado que ela não trabalhava com a Sra. Harsh como Damian pensava, e é quando ela começa a contar sua história. Ela foi estudante do Thomas Elliot, também conhecido como Hush ou Silêncio. Ele lhe ensinou mais do que apenas como ser um ótimo médico. Ele realmente a respeitou e também suas habilidades. Ele confiou totalmente nela e ela também confiava nele. Mas aí, misteriosamente, ele decidiu ir embora por motivos particulares. Ela não tinha ideia de que ele era o Silêncio. Então, quando Batman acabou com o vilão, ele acabou com o seu mundo também. Quando ele foi pego, o hospital percebeu que ela estava encobrindo sua ausência. Os diretores optaram por encobrir a história, porque isso poderia custar caro ao hospital e às pessoas que Tom e ela ajudaram. Eles tiraram sua licença médica e isso arruinou a sua vida. Por isso que ela se tornou professora na escola de Gotham. E ela estava feliz aqui, mas ainda lhe faltava alguma coisa porque ela estava cercada por estudantes que não lhe escutavam. Foi quando ela conheceu o morcego humano. E ele lhe fez acreditar que nunca foi culpa do Tommy, mas que tudo foi culpa do Batman. E que juntos eles poderiam acabar com a influência do Batman em Gotham. Mas então ela ficou impaciente e levou o Batman para ver o morcego humano. O morcego humano ia matá-la nessa ocasião. E mesmo traindo o Batman, ele ainda arriscou a sua vida para ajudá-la. Ela agora sabe que estava muito errada sobre o herói. E agora ele está em perigo. Isso deixa o Damian completamente irritado. Ele já está pronto para ir em busca de seu pai e a professora diz que vai ajudá-lo a fazer isso. Quer dizer, ela simplesmente cai no chão porque ela foi bem ferida pelo morcego humano. Então ela entrega ao Damian um mapa que nem o Batman conseguiu decifrar. Damian acha que é uma armadilha, mas a Nika lhe diz que ela vai lidar com a professora Hall e a diretora Stone e manda o Damian ir atrás do Batman. E, de fato, o Damian investiga o mapa e rapidamente decifra a charada. Ele até brinca que às vezes Bruce é tão cego quanto o morcego. Acontece que o mapa revelava um tipo de padrão. São movimentos de voo de morcegos em Gotham, sugerindo que o morcego humano planeja usar morcegos para distribuir algo pela cidade. Daí ele chega ao ponto de origem marcado no mapa e descobre a caverna do morcego humano. Ele rapidamente é confrontado pelo vilão, que elogia as habilidades dedutivas do garoto. No entanto, já é tarde demais. O vilão realmente confirma que ele tem algum tipo de produto químico que ele planeja dispersar pela cidade de Gotham. Então ele libera seus morcegos e voa para fora com o Batman, deixando Robin para enfrentar vários de seus capangas. O capítulo começa com o morcego humano voando com o Batman, enquanto o vilão revela todas as medidas extremas que ele tomou para salvar a cidade de Gotham. Para que a cidade mudasse, ele trabalhou nas sombras, fez novos aliados, manipulou seus inimigos. Ele fez tudo o que ele queria para que Gotham passasse por uma transformação. Contudo, nesse momento, o Robin Damian Wayne consegue libertar o Batman jogando uma Robin-Rang em suas correntes. Com isso, a dupla dinâmica finalmente está unida mais uma vez. E eles não perdem tempo em cuidar dos restantes dos capangas do morcego humano. O problema é que o morcego humano escapou com sua horda de morcegos. Lembrando que o seu objetivo é usar os morcegos dentro de Gotham para infectar a cidade com uma nova versão mortal da fórmula do morcego humano. Correndo contra o tempo, a dupla decide se dividir. Bruce vai atrás do morcego humano para derrotá-lo no mano a mano, enquanto Damian ficará responsável por bolar um plano para deter os morcegos, mas sem machucá-los. Enquanto isso, a Flatline cumpre com sua palavra e leva a Shush, que está gravemente ferida, até o hospital de Gotham. Enquanto a Shush é rapidamente atendida, ela entrega a Flatline um frasco, dizendo que isso vai ajudar os heróis a parar o plano do morcego humano.
De volta ao morcego humano, o vilão faz aquele típico monólogo de vilão, dizendo que as pessoas de Gotham precisam de um verdadeiro protetor. E foi justamente para esse objetivo que o Kirk Langstrom o criou, para que ele se tornasse o herói de Gotham. O vilão está prestes a executar seu plano, quando de repente o Batman aparece e os dois iniciam um breve combate à medida que conversam. Bruce quer saber o que está acontecendo com Langstrom, mas o morcego humano nem quer ouvir esse nome, alegando que Langstrom está morto. Como o Batman está um pouco ferido, ele acaba levando a pior nessa luta. O morcego humano o segura pelo pescoço com uma mão, enquanto garante que a figura do morcego também será a ruína de Gotham. Ao mesmo tempo, o Robin persegue os morcegos em seu Robin móvel. Ele até poderia usar uma arma congelante para paralisar alguns morcegos, mas então eles acabariam caindo dos céus e morrendo no processo. Felizmente, é nesse momento que a Flatline aparece em uma moto e entrega ao Robin uma arma, dizendo que isso é um presente da Shush. Na mesma hora, o Damian já entende do que se trata. Ele imediatamente joga a arma para o Batman, dizendo que ela não dispara balas, mas sim um certo gás que pode ajudá-los. E realmente, assim que o Batman pega a arma e dispara um gás contra o morcego humano, de repente todos os morcegos se voltam contra o vilão e começam a atacá-lo. Nisso, a Bat-família simplesmente assiste essa cena bizarra dos morcegos mordendo o vilão, porque eles sabem que o vilão não vai morrer. Em vez disso, o morcego humano apenas volta para sua forma de Kirk Langstrom. O detalhe é que ele está bem confuso e não faz ideia do que ele aprontou. Quanto aos morcegos, por alguma razão eles ainda continuam com raiva, e como eles estão bem perto do chão, o Robin simplesmente os congela com sua arma congelante, eles caem no chão, mas não quebram devido à distância. E agora sim, os heróis também podem curar os morcegos graças à fórmula fornecida pela Shush. Com tudo resolvido, vamos às consequências desse arco. Começando com a diretora Stone, que era a Sra. Harsh disfarçada e que foi levada sob custódia da polícia após ser revelado que ela era uma antiga assassina e que tinha até ameaçado alguns alunos. Shia e os outros valentões, que brigavam com Damian, também foram levados para serem questionados sobre o que fizeram e sobre como eles foram treinados pela diretora Stone. Kirk Langstrom permanece sem memória de suas ações recentes como morcego humano, mas ainda assim, junto do Dr. Cáfira, eles conseguiram salvar todos os morcegos que haviam sido envenenados. Parece que Langstrom agora tem múltiplas personalidades, o que significa que logo logo veremos ele aprontando outras, se bem que o Batman garante que vai ficar de olho. Nisso, a Flatline aparece para agradecer ao Damian por sua ajuda, e o Damian também lhe agradece por ela tê-lo ajudado na escola. A garota explica que agora vai precisar ir embora porque ela tem alguns assuntos inacabados para resolver. Mas lembrando de uma antiga conversa que eles tiveram, ela opina que seria bom para o Damian continuar na escola de Gotham. Ela só pede para ele tomar cuidado com as garotas que com certeza têm uma queda por ele e lhe dá um abraço bem forte. Quando Damian pergunta se ela veio para Gotham apenas por causa de sua irmã, a Flatline responde com um talvez e simplesmente vai embora, mas dá pra ver que de forma relutante. Assim que ela se retira, vemos que ela continua sendo assombrada por uma visão do Ra's al Ghul em sua cabeça. A figura até pergunta por que ela não contou para o Damian que a razão dela ter vindo para cá foi para informá-lo sobre Ra's. No que a Flatline responde que o Damian significa algo para ela, por isso ela vai protegê-lo tanto de Ra's como dela mesma. De volta ao apartamento de Bruce, Damian escuta as notícias em seu quarto enquanto continua desenhando seu mangá. O detalhe é que as notícias informam que a Shush desapareceu do hospital de Gotham. Logicamente, isso deixa Bruce um pouco preocupado. Ele até planeja ir atrás da vilã, mas por hora ele tem outras prioridades. Ele leva seu filho até o telhado para uma refeição à luz de velas entre pai e filho. É um momento bem legal, onde há elogios dos dois lados, a pedido de desculpas,
Bruce até tenta conversar sobre a vida pessoal do Damian, até que, de repente, a conversa é interrompida por uma grande sombra que aparece acima deles. Por um momento, eles pensam até que se trata do morcego humano. A silhueta realmente lembra um morcego. No entanto, vemos que se trata do Golias, aquele morcego-dragão que é um amigo para o Damian. O Robin fica muito feliz ao ver seu amigo, lembrando que da última vez que o Golias apareceu, ele estava com Ras. Além disso, Bruce nota que Golias veio com um dispositivo que, quando acionado, apresenta uma mensagem da Maia do Card. A garota relembra que antes do Damian sair da Ilha de Lázaro, ele pediu para Maia investigar se certa pessoa realmente havia sido morta no ataque de Arkham. Mas essa pessoa está viva e vemos que se trata do Bane. Sim, galera, o Bane está vivo. Ele foi considerado morto desde aquele evento em que ele matou o Alfred, mas parece que o Damian nunca acreditou nisso. Ele mandou a Maia rastrear o vilão que está vivo na Ilha dos Dinossauros. E provavelmente o Damian vai em busca de vingança. Essa é a base do próximo arco.